tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto que a gente trabalha bastante no quarto e quinto ano, poliedros. E muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade para identificar as características de um poliedro. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que poliedro é diferente de polígono. Polígonos são figuras geométricas planas, um quadrado, um triângulo, um retângulo, diferente do poliedro, que são figuras geométricas tridimensionais ou figuras geométricas espaciais, figuras geométricas 3D, que é quando a gente consegue visualizar todos os lados daquela figura. Então, esse é o primeiro detalhe, saber a diferença de polígono e de poliedro. Após lembrar, essa diferença, a gente vai trabalhar agora as características de um poliedro. Um poliedro ele é composto por três características principais: face, aresta e vértice. E muitas vezes essas características acabam nos confundindo e nós acabamos errando questões quando nos perguntam quantas faces tem, quantos vértices, quantas arestas, e a gente acaba fazendo um nó na nossa cabeça e não conseguindo responder da forma adequada. Se você prestar atenção nas dicas que eu vou te dar agora, você nunca mais vai esquecer o que é vértice e o que é aresta. Para isso, nós vamos precisar de palitos. Deixa eu colocar aqui, para você conseguir enxergar, talvez nessa cor fique melhor. E nós vamos utilizar também balinhas de goma. Olha que delícia! Alguns também conhecem como jujuba. Quando nós falamos em poliedros, nós podemos utilizar os palitos e as jujubas como um elemento para nos ajudar a lembrar o que é vértice e o que é aresta. A partir de agora, isso não se chama mais palito, isso se chama aresta. E a partir de agora, isso não se chama mais bala de goma, se chama vértice. Então a gente consegue observar que as vértices são as pontas da figura e as arestas, as linhas. Cada lado é uma face. Ficou fácil agora, né? Vamos montar junto? Vou fazer com vocês uma pirâmide de base triangular, que é bem simples. E a pirâmide de base triangular, ela tem como forma base um polígono chamado triângulo. É a partir de um triângulo que eu consigo fazer uma pirâmide. Então eu coloco um vértice em uma lateral da minha aresta e o outro vértice na outra lateral da minha aresta. Tudo bem até aí? Então vamos continuar. Agora eu coloco uma aresta em diagonal, encaixando ela em um dos vértices, para que eu possa formar um triângulo. Pego a outra aresta, coloco do outro lado, colocando também em diagonal, fazendo com que as duas arestas se encontrem na sua ponta. Ao encontrá-las, eu vou colocar o vértice para uni-las. Pronto! Uma das faces da minha pirâmide está pronta. Conseguem ver? Então, vamos continuar. Vou colocar na mesa para eu poder apoiar, para eu poder ter uma base. Com isso, eu continuo trabalhando aqui com as minhas arestas, colocando mais uma aresta em cada um dos vértices. Coloco a aresta todas, lembrando que nesse caso, como eu estou fazendo uma pirâmide, elas têm que ser posicionadas em diagonal para o centro. Pronto. Coloquei as minhas arestas. Só falta eu uni-las com o último vértice na parte superior. Então eu vou pegar um vértice e vou unir as arestas que eu acabei de colocar. Prontinho. Aqui está a nossa pirâmide de base triangular, com vértices, arestas e a face. Agora vem o principal, a contagem. Então, cada lado se chama face. Vamos contar? 1, 2,
3, 4. Eu tenho 4 faces nessa pirâmide de base triangular. Agora a gente vamos contar os vértices, que são os pontos. 1, 2, 3, 4. A mesma quantidade, nesse caso, a mesma quantidade de faces foi a quantidade de vértices. Vamos contar agora as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usei 6 arestas para fazer esta pirâmide. Isso acontece com todos os poliedros. Todos os poliedros vão ter essa característica: vértice, face e aresta. Assim como este cubo que eu montei também aqui para vocês olharem. Esse cubo, nós temos aí cada um dos lados, ele está meio tortinho, mas dá para ter uma noção. Cada um dos lados são as faces. Nós temos quantas faces em um cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Vamos contar os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E nós temos aqui um total de 12 arestas. Aqui está o cubo. Todos os poliedros terão em comum essas 3 características que eu falei para vocês. Vamos lembrar? Face, aresta e vértice. As formas geométricas espaciais, elas são divididas em 2 grupos, os poliedros, e elas também são divididas num outro grupo, chamada de corpo redondo. Professora, não é a mesma coisa? Não é tudo forma geométrica espacial? Não, não é. Por quê? Um poliedro sempre terá essas características que eu coloquei para vocês. O corpo redondo, ele não tem face, ele não tem vértice, ele não tem aresta, ele não tem começo nem fim, como uma esfera, um cone e um cilindro. Então a gente tem que sempre lembrar, quando a gente falar de figuras geométricas espaciais, que existem 2 grupos distintos, cada um com características específicas. Voltando nos poliedros, quando a gente começar a falar de poliedros que tenham mais vértices, mais arestas, vocês vão precisar utilizar uma formulazinha, talvez, aí para fazer a contagem desses vértices e dessas arestas e até da face. Essa fórmula se chama fórmula de Euler. Numa próxima aula, a gente conversa mais sobre essa fórmula. Espero que vocês tenham conseguido aí, com a minha dica, nunca mais esquecer o que é um vértice e o que é uma aresta e o que é uma face. Tchau, gente!